Pois bem, irmãos, estamos no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, já chegamos no capítulo 10. Capítulo 10, estamos prosseguindo até um tempo legal, né? A gente está conseguindo mastigar bastante, estamos conseguindo estudar legal alguns detalhes. Samuel, né, o Velho Testamento, são mais livros, como nós aprendemos hoje na escola da Bíblia, livros históricos, né? Velho Testamento, livros poéticos. E nós estamos vendo aqui a história um pouco do povo de Israel, e nós chegamos na parte da transição da era dos juízes, passando então para a monarquia, né? A qual Samuel foi o último juiz de Israel. E ele vai ungir o primeiro rei, né? Então, nós estudamos a aula passada sobre Saul, né? Aprendemos sobre a sua família, os seus descendentes. Vimos que Saul não era uma pessoa qualquer, né? Ele era da família de Quis, ele era da tribo de Benjamim. Nós vemos que Saul era um homem forte, alto, bonito. A Bíblia fala que em Israel não havia homem mais bonito que Saul naquele tempo. Então você imagina um Gianecchini, né? Um Saul Gianecchini lá, um bonitão. Então Saul tinha todos os atributos para ser um ótimo rei, né? O melhor rei. Poxa, foi o primeiro rei. Tinha todos os atributos, era de uma família rica, bonito e forte, alto. A Bíblia fala que os mais altos em Israel batiam no ombro de Saul. Então você imagina o tamanho de Saul, né? Então ele tinha tudo para ser um ótimo rei, mas a gente sabe um pouco da história, a gente sabe que não acabou dessa forma, né? Mas aqui no capítulo de número 10 nós vamos ver Samuel então ungindo Saul, né? Você vai ver que o povo de Israel, como eu disse na aula anterior, que o povo de Israel, eles queriam ser igual às outras nações. O povo de Israel, eles queriam ser igual os gentios. Eles, poxa, por que as outras nações têm um rei e a gente não? Por que eles têm isso e a gente não? Então o povo de Israel queria ser igual às outras nações. A gente também quer um rei. Se as outras nações têm um rei, por que a gente não pode ter um rei também? Como eu disse, que, irmãos, não é pecado você querer parecer com alguém, você querer copiar, né, uma pessoa, mas avalia bem, vê quem é a sua referência, não é verdade? O povo de Israel, a referência deles era o povo gentil, o povo mundano, né? Era um povo que não tinha compromisso com Deus. Então, quando nós nos espelhamos em alguém que não tem compromisso com Deus, a probabilidade da gente fazer algo que não agrada a Deus e se afastar de Deus, entristecer o Espírito Santo, é muito grande. A probabilidade é muito grande, porque se a pessoa que a gente se espelha não serve a Deus, o que vamos imitar dessa pessoa, né? Sendo que ela não conhece, não tem nenhum contato com Deus, não, os princípios dela são outros, os valores dela são outros. Então, se eu me espelhar em alguém que não é cristão, como eu disse, a probabilidade é muito grande de você fazer algo errado e entristecer a Deus, como o povo de Israel fez. O povo de Israel queria ser igual às outras nações. O povo de Israel queria ser igual aos outros povos. Não, mas a gente quer, né? Eles aqui estavam ali na transição ainda que eles, por serem escravizados pelos filisteus, eles começaram a adotar deuses, né, lá do povo dos filisteus. Eles começaram a ter imagens, eles começaram, servir a Deus e a Baal, né? Então você vê que, não, aqui é só um quadrozinho, um santozinho assim que eu gosto, né? E, irmãos, a gente sabe que Deus, ele não divide sua glória com ninguém, né? Ou a gente é, ou a gente não é. Então, o Senhor, né, sempre levantava um povo, né, sempre levantava alguém para poder, quando Israel estava se desviando, ele levantava alguém para poder ir contra Israel, e Israel, depois de ser escravizado, depois de ser massacrado, e o povo, peraí, nós temos um Deus, vamos orar a Deus. Aí o povo ora,
aí Deus levanta um juiz, Deus levanta um profeta, fala com o povo, sempre foi assim, o Velho Testamento é assim, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, cai e levanta, e fica assim, nesse cai e levanta aí até, né, até hoje em dia, né, até hoje em dia, porque hoje em dia também, muitas das vezes algumas pessoas são assim, né, a gente acaba falhando, mas, graças a Deus, hoje nós temos o Espírito Santo, nós temos a graça, e nós conseguimos pedir perdão a Deus, e através do nosso perdão, né, Deus ele joga no mar do esquecimento, e ele fala, né, se você pedir perdão, Deus ele perdoa, e você não, né, procura não praticar mais a situação. Mas voltando aqui para a nossa aula, então Samuel, capítulo de número 10, ele vai ungir Saul, porque o povo não queria um rei? O povo queria um rei. Queremos um rei, queremos um rei, queremos um rei, então tá bom, você quer um rei? Aí nós vamos ver que Samuel fala para o povo de Israel, se vocês quiserem um rei, você sabe que um rei ele vai pegar as filhas de vocês para servir como concubinas, ele vai pegar da sua horta aí, da sua plantação, ele vai pegar as melhores frutas, as melhores, né, colheita vai ser dele, ele vai pegar os seus filhos para trabalhar para ele, vai, né, Samuel começou a falar para o povo de Israel o que um rei tinha, né, poder para poder fazer numa nação. Você quer um rei? Nós vamos ficar debaixo deste jugo aqui. E outra coisa, o rei é o cabeça, se o rei errar, a nação inteira vai pagar. Então, irmão, você imagina a responsabilidade de uma pessoa que era levantada como um rei naquele tempo. E você imagina como que a pessoa, né, Deus usando Samuel para poder passar isso para o povo, como que a pessoa ia confiar, né, a sua vida, né, na mão de um cara que, um cara falho, o cara podia falhar, como falhou, e o povo sofreu, entendeu? Por essa falha. Então, Samuel especificou bonitinho para o povo de Israel, vocês querem um rei? Tudo bem, mas só que um rei ele vai ter poder disso, disso, aquilo, vocês não vão poder fazer nada, o rei decretou, está decretado, o rei falou, né? A gente vai ver mais para frente que ele fala, não há um homem igual a esse homem em Israel, quando ele unge Saul, porque não ia haver mesmo. Então, versículo 1 do capítulo 10 de 1 Samuel, ele vai falar assim, Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e beijou, dizendo, o Senhor ungiu como líder da herança dele. Então aqui, Saul ele é ungido, né? Saul ele é ungido. Depois dele ter ido procurar Samuel então fala com Saul. Samuel já sabia que Saul ia procurar ele, Deus já tinha passado, vai vir um homem da tribo de Benjamim que vai procurar você, né? Esse homem vai ser o líder do meu povo. Então Samuel ele já sabia de tudo o que ia acontecer. Saul, como eu disse na aula passada, ele tinha ido procurar as jumentas do seu pai, que tinha se perdido. Para Saul isso era normal, irmãos, porque naquele tempo ter jumenta, se perder, tá bom, vamos lá buscar, vamos procurar. Era um dia comum, mas só que esse dia não era um dia comum. Era o dia que ele ia ser escolhido para ser rei de Israel. Então, quando ele encontra Samuel fala para ele que o povo de Israel queria um rei, e esse rei seria ele, né? Ele muito humilde, ele fala, mas quem sou eu, né? A minha tribo é a menor do povo de Israel, a minha família é a mais simples da minha tribo, quem sou eu para ser ungido a rei? Mas Saul ele foi humilde aqui, porque a gente vê no início do capítulo 9, que ele era rico, você vê que a sua família tinha grande influência na tribo de Benjamim, então não era tão simples assim, né? Não era tão humilde assim a família de Saul, eles eram ricos e tinham grande influência, né? Então, ele foi bem humilde aqui, Saul, né? Bem diferente de um Saul vaidoso mais para frente que a gente vai ver, que quer tomar a posição de Deus, né? Um Saul que quer tomar o lugar de Deus e quer, então, fazer o que ele acha de melhor ali com o templo. A gente sabe um pouco da história e vamos lembrar conforme o estudo. Então, aqui Samuel, ele pega um jarro. Saul, você, né, vai ser ungido a rei de Israel. Ele unge Saul e como líder do povo de Israel. Verso 2. Aí ele vai falar assim, hoje, quando você partir, encontrará 2 homens perto do túmulo de Raquel, em Zelza, na fronteira de Benjamim.
eles o dirão: a jumenta que você foi procurar já foi encontrada. Agora o seu pai deixou de se importar com elas e está preocupado com você. Ele está perguntando: como encontrarei meu filho? Então Samuel aqui, só para a gente entender, irmão, Samuel, o que ele faz? Ele unge a cabeça de Saul. Saul, você é rei sobre Israel. Detalhe, quando você voltar para a sua terra, Saul, né, que Saul é de Benjamim, ele fala, quando você voltar, você vai encontrar assim, assim, assado, para você saber que realmente o que está acontecendo aqui é Deus que está te ungindo. Então ele começa a falar, ó, quando você voltar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, o cara vai falar que a jumenta foi encontrada, teu pai está procurando por você. Então ele vai começar a falar para Saul ter a confirmação que realmente ele tinha sido escolhido por Deus. Porque, irmãos, aqui Saul estava longe de Benjamim, né? Então ele fala, quando você voltar, para você realmente saber que é Deus que está escolhendo você, vai acontecer tudo isso no dia de hoje. E tudo que Samuel falou se cumpriu, né, para poder confirmar a palavra de Deus. Então ele fala, quando você voltar, as pessoas vão falar que o seu pai já não estava mais preocupado com a jumenta, porque a jumenta já tinha sido encontrada, alguém encontrou a jumenta, mas agora estava preocupado com você. Por quê? Porque se a gente for ver, irmãos, aqui já fazia mais ou menos uns 4, 5 dias que Saul estava fora de casa, foi procurar a jumenta. Você imagina, filho, vai lá procurar a jumenta. Tu acha que o cara vai voltar no máximo no fim da noite, né, no fim da tarde, assim, o cara demora 5 dias, já estava ligando para tudo quanto é bombeiro, polícia, liga para, né, o resgate, o meu filho sumiu, procura aí, aconteceu alguma coisa, 5 dias é muito tempo, né, irmãos? Então, você imagina, então é isso que Samuel está falando para ele, ó, teu pai vai estar preocupado com você. Até aí, irmãos, seria fácil da gente chegar e falar para uma pessoa que está sumida 5 dias, né? Ó, teu familiar está preocupado contigo. Isso é normal, né? Vai estar mesmo preocupado. Mas só que Samuel, ele começa a dar detalhes do que ia acontecer no dia. Vai vir um cara com tanta jumenta, com tantos pães, vai te dar tanto pão, vai te dar... Então, a gente vai ver aqui que ele começa a dar detalhes, que tem, né? Tem coisas que tu consegue ainda adivinhar, ó, irmão. Como hoje em dia a gente vê muitas pessoas profetizando, né, e dizendo ser usada por Deus, ó, você vai ser uma bênção, a sua vida vai mudar. Irmãos, isso é fácil de você falar, né? Você quer mexer com o emocional de alguém? Eu falo, irmãos, essa prova que tu está passando vai passar. Poxa, quem não está passando provação, irmão? É fácil, poxa, né? Irmão, essa tempestade que está na tua vida, e o que é tempestade? Tu pode, desemprego, qualquer coisa tu pode colocar como tempestade. A conta que está devendo aluguel, teu casamento que está ali meio balançado. Então, é fácil de você chegar e fazer uma profecia assim, mas você começar a dar detalhes como Samuel deu, aí, irmão, você vê que realmente Deus estava no controle da situação. Vou tomar um gole de água aqui que eu já estou ficando com a garganta seca. Já não gosto de falar, né, irmãos? Eu tenho o dom de falar. Então, verso 3. Então, dali você prosseguirá para o carvalho de Tabor. 3 homens virão subindo ao santuário de Deus, em Betel, e encontrarão você ali. Um estará levando 3 cabritos, outro 3 pães, e outro uma vasilha de couro cheia de vinho. Então você vê ele dando detalhes, irmão, são coisas que, né, é complicado, ó, 3 homens vai vir até você, né, um vai estar trazendo tanto, outro vai estar trazendo aquilo, ele começa a dar detalhes do dia a dia de Saul, o que vai acontecer com você, para você ter certeza que realmente é Deus. Isso, irmãos, era meio que normal. Você vê quando o Gideão foi levantado como juiz, ele fala, Senhor, se realmente o Senhor, ele começa a fazer prova de Deus assim, para que ele venha saber que ele realmente estava sendo escolhido por Deus, né? Senhor, se realmente o Senhor me escolheu, que aqui, né, molhe não sei o quê, aí ele vai lá, aí chega no outro dia, está molhado. Senhor, se o Senhor, ele faz umas 3 vezes isso, se realmente o Senhor, isso daqui vai estar assim, não sei o quê, então ele começa a meio que dificultar, para realmente ver se era Deus. Então era meio que normal para você ver se realmente era Deus que estava, né, falando, você vê a confirmação.
Então ele começou a dar detalhes. Verso 4. Eles o cumprimentarão e e oferecerão a você 2 pães, que você deve aceitar. Depois você irá a Gibeá de Deus, onde há um destacamento filisteu. Ao chegar à cidade, você encontrará um grupo de profetas que virão descendo do altar do monte, tocando liras, tamborins, flautas e harpas. E eles estarão profetizando. O Espírito do Senhor se apossará de você, e com ele você profetizará e será um novo homem. Irmãos, coisa maravilhosa o que Samuel começa a falar para Saul, porque ele fala assim, você vai ir até um certo lugar, lá vai ter uns profetas, eles vão estar profetizando, e você vai profetizar também, Saul, e você, e o Espírito do Senhor se apossará de você. Irmãos, a gente sabe que hoje nós temos o Espírito Santo, nós somos templo do Espírito, não é verdade? O Espírito mora dentro de mim e de você. A partir da morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, teve o derramamento do Espírito Santo, lá em Atos 2 a gente vê isso, Então, a Bíblia fala que a partir do batismo, você se batizou nas águas, você recebe o perdão dos seus pecados e você recebe um selo, um presente, um grande depósito, que é o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então, você tem o Espírito de Deus na sua vida, a partir desse ato do batismo. Mas aqui, não, irmãos, aqui não tinha isso. A pessoa que ela tinha, não é que ela tinha, ela recebia, porque nós somos morada, aqui não era morada, muito diferente. E isso serve para eu e você dar mais valor, porque às vezes a gente trata, o templo do Espírito como qualquer coisa, e começa a fazer um monte de coisa, e sendo que a gente deve lembrar que a gente só é o motorista desse grande, como que eu posso dizer, esse grande veículo, esse grande ônibus, vamos dizer assim. Você é o motorista, você não é o dono, tu está dirigindo ali, mas tu tem instrução, tu sabe para onde tem que ir, tu sabe qual é a rota, o horário que tem que chegar, isso, aquilo, sabe? Quando você está empregado, você é um motorista? Então, você tem horário para chegar, você sabe qual é a sua rota, até onde você pode ir, então é a mesma coisa. O nosso corpo é como se fosse um ônibus e a gente é o motorista, que a gente está dirigindo. Então, a gente tem instrução, que é a palavra de Deus, que vai nos mostrar o caminho, o que a gente deve fazer. Eu devo para cá, até aqui eu posso, até aqui não pode, e vai para lá, vai para cá. Então, nós temos a palavra que nos mostra para onde devemos ir, dirigir esse corpo. Então, devemos, irmãos, dar valor e saber conduzir, o nosso corpo, porque nós não somos donos dele, que ele tem um dono. Nós somos templo do Espírito, o Espírito é o dono do nosso corpo. Então, nós devemos saber dirigir a nossa vida. Já aqui, no Velho Testamento, eles não eram templo do Espírito. Eles recebiam o Espírito, e não era qualquer pessoa que recebia o Espírito. Isso é um detalhe muito grande, porque quem recebia o Espírito Santo de Deus era profeta, era o sumo sacerdote, e aqui a primeira vez está acontecendo um rei está recebendo o Espírito. Saul foi o primeiro rei. Nenhum homem ainda, sem ser profeta ou sacerdote, tinha recebido o Espírito de Deus. Saul ia ser o primeiro. Você tá entendendo por que Saul ele poderia ser um rei conhecido como Davi, o maior rei de Israel? Qual foi abaixo de Jesus Cristo, lógico, mas um rei conhecido com nome famoso em Israel, Davi. Davi foi um rei, conhecido, um rei famoso, um rei que, nossa, Davi é referência, foi uma referência. Então, Saul, ele tinha de tudo, irmãos, para ser a referência. Poxa, é o primeiro rei,
um cara bonitão, rico, forte, alto, tinha tudo, todas as qualidades. O primeiro homem ali fora de tudo isso, a receber o Espírito de Deus, era Saul. Então ele tinha de tudo, irmãos, para ser um ótimo rei. Então Samuel fala para ele, quando você estiver indo, vai acontecer isso, isso, aquilo, tal, você vai ver os homens profetizando, você vai receber, o Espírito Santo vai apossar de você, ou seja, vai entrar em você, né, e você vai começar a profetizar. Não era qualquer um que recebia o Espírito de Deus, né? Então você vê aqui a primeira vez que o Espírito vai entrar num homem, fora os profetas ali, né, e os sacerdotes, e o primeiro rei, né? Então você vê que não eram todas as pessoas, eram pessoas, cabeças exclusivas, né? O sumo sacerdote lá, o profeta que profetizava, e o rei tinha que ter para poder direcionar ali o povo de Deus, né? Então ele fala que o Espírito de Deus ia se apossar dele, e com ele você profetizará, e será um novo homem. Você vai receber o Espírito de Deus, né? Ou melhor, você vai ser apossado pelo Espírito de Deus, vai professar e você vai ser um novo homem. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é o que Deus quer para mim e para você. Isso é o que Deus quer fazer comigo e contigo. É que nós sejamos novo homem, uma nova mulher, né? E isso nós temos a oportunidade de renascer através do batismo. Olha que legal, né? Uma coisa puxa a outra. Uma coisa puxa a outra. Então você, que talvez não eu acredito que aqui todos sejam batizados, não sei se todos são, mas quem não é batizado, aqui está a chance de você nascer novamente, de você tomar outras atitudes, tomar, né, outro direcionamento através do nascimento, que é o batismo nas águas, né? Então ele fala, você vai ser um novo homem. O Senhor, irmão, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Ele sabia, como hoje, através da palavra, a gente sabe qual vai ser o destino de Saul. Ele sabia, irmãos, qual seria o destino de Saul. Mas o que Deus quer é que nós, irmãos, tomamos caminhos diferentes. O que Deus quer é que nós tomamos um caminho, né, mesmo ele sabendo ele sabia que a probabilidade que ele te dá, Deus ele trabalha com o seu livre-arbítrio, né, então ele poderia interferir ali, mas não, ele te dá a oportunidade, né, mesmo ele sabendo do que pode ser feito, mas ele te dá a chance de você mudar ou não mudar, ele te dá a chance, como ele deu para Saul, não só para Saul, como, irmãos, o Senhor, ele deu para o rei Ezequias, que estava, né, Isaías 38, estava a ponto de morrer, como ele deu para a cidade de Nínive, o povo que Deus falou lá, levantou o profeta Jonas, vai lá, profetiza, todo mundo vai morrer, vão matar todo mundo. Mas Deus, ele te dá a oportunidade do arrependimento. Deus, ele deu a oportunidade para os filhos de Eli mudar. Ele deu. Eli, seus filhos estão assim, assim, assado. Ele vai lá, falou com eles. Eles tinham a oportunidade, eles teve a oportunidade de mudar. O Senhor, Ele nos dá essa oportunidade, irmãos, da gente mudar. Ele quer que nós sejamos diferentes, Ele quer que a gente seja um novo homem, uma nova mulher, Ele quer que tomamos atitude diferente, né? Então, Ele deu oportunidade para Saul. Se um dia você roubava, você não rouba mais, irmãos. Por quê? Se você se batizou, você recebeu o Espírito de Deus, o Espírito de Deus vai te ajudar a você, talvez se você era viciado, não sei, num cigarro, numa bebida, nas drogas, Ele vai te mudando, Ele vai te transformando, você vai amadurecendo com o tempo, através, né, da leitura bíblica, aí com o Espírito Santo Ele vai te fortalecendo para você conseguir mudar e ser um novo homem, uma nova mulher. Ele te dá essa chance de você ser transformado, de você mudar. Mas, irmãos, isso depende de mim e de você.
temos o livre-arbítrio. Depende de mim e de você mudar. Depende de mim e de você querer ser transformado, querer deixar Deus trabalhar na nossa vida. O Senhor, Ele quer nos direcionar. O Senhor, Ele quer apossar de nós, como Ele se apossou de Saul aqui, e nos transformar em novas criaturas. Mas depende de mim e de você. Então, o Senhor, ou melhor, Samuel falou para ele, vai acontecer isso, você vai encontrar essas pessoas, o Espírito de Deus vai se apossar de você vai profetizar e você vai ser um novo homem. As pessoas não vão mais, não vão reconhecer as suas atitudes, sabe? Quando você conhece a Cristo e você começa a mudar nas suas atitudes, a pessoa, caramba, eu te conheci há 10 anos atrás, rapaz, tu não era assim não, hein? Se alguém deixasse uma coisinha, tu levava, tu passava a perna, tu era esperto, cara. Pô, cara, tu bebia pra caramba, como tu mudou, hein? Caramba, que benção, né? A pessoa fala, a pessoa começa a ver a mudança na sua vida, irmãos. Eu sou novo, mas eu desde pequeno nascido e criado na favela aqui do Catarina, então você sabe que a gente cria da favela, né? Você já cresce já meio que bandidinho, né, irmão? Você já cresce malandro, tudo eu vou matar, eu era assim, 12 anos, vou te matar, tu vai ver, eu vou te matar, fazer alguma coisa já era assim, irmão, vou te matar, vou fazer, 12 anos, irmão, pirralho, mas era assim, é malandragem. Se tu for numa favelinha, tu vai ver a criança de 7 anos falando coisa que tu fala, meu Deus, vou pegar a arma, vou dar um tiro na tua cara, tu fala, meu Deus, uma criança desse tamanho falando isso, mas os cria da favela que a gente fala, né? Mas é isso que acontece, né? Então, quando a pessoa que te vê e fala, poxa, tu era assim, cara, tu tá diferente, o que aconteceu? Aí tu revela para ele, pô, cara, eu conheci uma pessoa aí que me transformou. Mas quem é essa pessoa? Jesus me transformou, né? Jesus mudou a minha história. Jesus, Ele me deu um novo direcionamento. Eu achava que isso era legal, eu achava que, me deixar de ficar estressado, eu fumava ali um cigarro, aí eu me desestressava. Mas hoje eu vejo que eu não preciso, porque quando nós conhecemos a Jesus, nós vemos que a dependência de algo não é nada, a gente não precisa mais disso, porque eu sou liberto em Cristo, não preciso mais, eu tenho Jesus na minha vida. Se eu estou triste, se eu estou passando por um problema, eu não vou sair a encher a cara, né? Não vou encher a cara ali porque eu sei que eu não preciso disso. Porque na realidade eu só vou voltar bêbado, amanhã eu vou acordar com ressaca, com um bafo na boca, né? E eu não preciso disso, eu sei que se eu estiver passando por alguma dificuldade, uma provação, não quer dizer que Deus Ele me reprovou, quer dizer que Deus Ele quer que eu amadureça. Tu começa a amadurecer espiritualmente, você começa a entender que o trabalhar de Deus na sua vida, mesmo que de imediato parece algo dolorido, porque a mudança é dolorida. A gente ficar na área de conforto é bem mais fácil, irmãos. Não é? Eu sempre fui assim. Era assim, na realidade. Eu sempre fui um cara que eu sempre evitei sair da minha área de conforto. Eu trabalhava, eu falo, nunca vou pedir as contas do meu trabalho, eu só saio daqui se alguém me mandar embora. Porque se eu sair daqui, eu vou fazer o quê? Eu tinha medo, irmãos, de ser mandado embora e eu tinha medo de tomar. Até que um dia eu falei, se eu não fizer enquanto eu estou vivo, depois de morto, eu não faço mais. Eu tenho que aproveitar que eu sou novo e eu corro atrás. E foi quando eu comecei a fazer outras coisas, entendeu? Eu digo, na área profissional. E você começa até a ver que, às vezes, você trabalhando para você ganha bem mais. Olha que legal. Você trabalha, às vezes, menos. Você não tem chefe, né? Enchendo o saco. Então, você começa a ver isso. É lógico, a gente vai, né, com o tempo pegando, porque não é fácil você sair dessa área de conforto. Então, às vezes, você está ali no seu cantinho de conforto e você não quer sair dali, porque a mudança, ela traz... ela traz uma certa dor, né? Você imagina, o salmista Davi, ele fala que, Senhor, deixa eu ver se eu lembro um pouco assim do que está sendo falado, não lembro se ele fala, me purifica como tu purifica o ouro,
né, ele vai falar, faz uma comparação é Ourives que fala, né, que mexe com ouro, então ele fala, né, que o Senhor, para poder purificar ele, né, purificar que eu digo, trabalhar, mudar a vida dele, como é refinado o ouro, faz como o Ourives faz, né, e tal. Você sabe o processo, irmãos? Para um ouro ficar limpo, tirar todas as imperfeições, todas as impurezas do ouro, o ouro ele tem que ser aquecido numa temperatura muito alta, para poder então fazer a separação da impureza, para você ter o ouro perfeito. Então, quando nós estamos passando por alguma dificuldade, uma provação, nós estamos sendo purificados por Deus, nós estamos nesse fogo quente, que Deus está tirando de você a impureza, para você extrair o seu melhor. É isso que Deus quer. Às vezes, né, as provações, dificuldades vêm na nossa vida, você sair da área de conforto, né, às vezes o Senhor levanta algo na sua vida, que às vezes você ai meu Deus, se desespera, e na realidade o Senhor só quer extrair de você o seu melhor. Tu está acomodado, meu querido, né? Você já pegou um chefe assim que falou, amigão, você está acomodado, faz alguma coisa aí, fazer um curso, um após, né, alguma coisa aí, para tu poder, só está indo feijão com arroz, né? Vamos 30 anos de casa aí, não mudou, ainda não aprendeu nada, não. Então é a mesma coisa, o Senhor ele quer extrair de mim e de você o melhor Léo, sabe, o melhor Léo, ele tem esse Léo aqui, que é cheio de imperfeições e impureza, mas ele quer extrair de mim o melhor Léo, ele quer tirar, né, aquelas imperfeições, aquelas coisas ruins que atrapalham a minha jornada. Então o Senhor ele quer fazer isso comigo e contigo, irmãos, mas basta a gente deixar ele trabalhar, a gente tem que deixar, porque o Senhor ele trabalha em cima do meu e do seu livre-arbítrio, né? Se você teimar, você vai bater cabeça, até chegar a hora, como o Senhor falou para os filhos de Eli, ó, já não resta mais sacrifício para vocês, que perdoa o pecado de vocês estão debochando de mim. Os filhos de Eli fizeram isso. Fizeram um sacerdote e estava praticamente debochando de Deus, né? E o Senhor os puniu, cobrando a sua vida, né? Então é complicado. Vamos voltar, irmãos. Verso 7. Versículo 7 diz assim: assim que esses sinais se cumprirem, faça o que acha melhor, por Deus estará com você. Aí ele fala: vá na minha frente a Gilgal, depois eu irei também, para oferecer holocausto e sacrifício de comunhão. Mas você deve esperar 7 dias, até que eu chegue e diga a você o que fazer. Então Samuel fala, ó, vai acontecer tudo isso com você, vai lá, né? Depois de 7 dias eu vou estar chegando lá, e vou te dizer o que vai ser feito, porque ele ungiu ali, né? Assim como depois ele unge Davi, né? Ele unge e tal, mas depois ele precisa apresentar, precisa ter apresentação para o povo todo. Então ele fala, vai lá, depois de 7 dias eu vou aparecer lá. Versículo 9, quando se virou para afastar-se de Samuel, Deus mudou o coração de Saul, e todos aqueles sinais se cumpriram naquele dia. Então você vê que quando Saul termina de falar para ele, fala, você é um novo homem, o Deus ele muda o coração de Saul, né? Saul ele então começa a ser um novo homem, né? Ele começa a olhar as coisas diferentes, ele agora está apossado pelo Espírito de Deus, ele começa a ver as coisas com outros olhos. E detalhe, como a gente viu aqui, tudo que Samuel falou para ele se cumpriu naquele dia. Isso é muito importante, irmãos, porque a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, e nem tampouco filho do homem para que se arrependa, né? Em Números fala isso. Então, o que Deus ele prometeu, né? Ele cumpre, irmãos, ele cumpre. Ele não falou que um dia ele ia voltar, ia buscar a sua igreja? Isso vai acontecer. Parece que, né? Poxa, 2000 anos, nada, né? 2000 anos e nada. Mas um dia vai acontecer, que a gente possa estar preparado para isso, para esse encontro, né? Então, o Senhor ele cumpre, irmãos.
versículo 10. Chegando a Gibeá, um grupo veio em sua direção. O Espírito de Deus se apossou. Então aqui vai estar falando tudo que Samuel já tinha falado para ele que ia acontecer. Tá? Então está se cumprindo tudo aqui. Ó. Chegando em Gibeá, um grupo veio em sua direção e o Espírito de Deus se apossou dele. E ele profetizou no meio deles. Quando os que já o conheciam viram-no profetizando com os profetas, perguntaram uns aos outros: o que aconteceu ao filho de Quis? Filho de Quis é Saul, tá, irmão? Quis é pai de Saul. Aí, Saul também está entre os profetas? Então ele fala: o que aconteceu com o filho de Quis? Saul virou profeta agora, né? Eles estão perguntando ali entre eles. Um homem daquele lugar respondeu: e quem é o pai daqueles? Aqueles os profetas que estavam profetizando com Saul, tá, irmãos? Quem é o pai daqueles? E de onde? Quem é o pai daqueles? De modo que isto se tornou um ditado. Saul também está entre os profetas? Então você vê aqui, só para a gente entender, não sei se vocês entenderam, Saul ele está profetizando com as pessoas, né, com esses profetas. Os caras olham, pô, aquele não é o Saul, filho de Quis? Mas, pô, ele está profetizando, virou profeta, né? Aí outro que está ali com ele fala: mas e os outros que estão com Saul ali? Eles são profetas também? Os pais deles são profetas? Aí é onde que fala: Saul também está entre os profetas? Né? Eles perguntam: Saul também está entre os profetas? Ou seja, Saul também agora está com o Espírito de Deus, né? Está profetizando? É a pergunta, eles estão conversando. Vocês estão conseguindo entender, irmãos? Que tinha um grupo que estava com Saul profetizando e tinha outro grupo que estava falando deles, né? Pô, aqui Saul está profetizando, né? E aqueles ali é profeta? Aí outro que está nesse grupo é filho de profeta também, né? Pô, mas Saul virou profeta agora? Então eles estão conversando aqui entre eles, para a gente poder entender. Depois que Saul parou, versículo 13, de profetizar, foi para o altar do monte. Então o tio de Saul perguntou a ele e ao seu servo: onde vocês foram? E ele respondeu: procurar jumentas. Quando, porém, vimos que não seria encontrada, fomos falar com Samuel. Aí o tio de Saul fala assim: e o que Samuel disse a vocês? Verso 16. Saul respondeu: ele nos garantiu que a jumenta tinha sido encontrada. Todavia, Saul não contou ao tio o que Samuel tinha dito sobre o reino. Então você vê aqui que quando Saul ele chega, né, e o seu tio vê ele, lembra que Samuel falou, ó, quando você chegar lá, vão falar que o teu pai não está mais preocupado com a jumenta, agora com você, né? Aí ele fala: pô, onde você estava, né? Não, a gente foi procurar a jumenta, aí a gente viu que não ia ser achada, fomos perguntar para Samuel. Tá, aí o que Samuel falou? Ele falou que tinha sido encontrada a jumenta. E ele parou aqui. Ele não falou que Samuel tinha ungido ele como um rei. Samuel já tinha falado com Saul, já tinha ungido ele como um rei. Então você vê que Saul ele era um cara, ele estava um cara sábio, né? Se fosse outro já ia espalhar, né, irmãos? Eu sou rei agora, rapaz, me respeita que agora eu sou rei, né? Agora eu sou o cara, agora me respeita. Não, Saul ele não fez isso. Saul ele, né, ele preservou ali, ele só falou, não, ele falou isso e pronto. Não falou mais nada. Como eu disse na aula passada, eu preciso aprender com o Saul. Eu estou na fila ali do açougue, eu falo a minha vida toda pro cara, o cara já sabe, só Deus na minha vida. Versículo 17. Versículo 17. Samuel, aí ó, aqui é quando Samuel ele chega, né? Já tinha passado-se 7 dias, né? Você vê que Saul ele chega ali, ele encontra o tio dele, fala tudo que tinha acontecido. Então você vê agora, depois de 7 dias, Samuel ele chega ali na cidade. Aí ó, versículo 17. Samuel convocou o povo de Israel. Samuel convocou o povo de Israel ao Senhor em Mispa.
e disse a eles: assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Você vê aqui que Samuel, ele chega, né, e reúne todo mundo, ele chama todo o povo de Israel para Mispa. Vem cá, todo mundo para Mispa, vamos conversar assim, aqui. E aqui, Samuel, ele começa então a dizer sobre o reinado de Saul. Mas antes dele falar do reinado de Saul, ele dá como que eu posso dizer assim? Ele dá uma advertência para o povo de Israel, né? E a gente vai ver aqui, ó. E disse ele: assim diz o Senhor, para você ver que era Deus que estava usando Samuel aqui, tá, irmãos? Aqui era Deus que estava falando através de Samuel, que era um instrumento, ó. Eu tirei, ó, eu. Então você vê que Samuel não está falando dele, senão ele falava: assim diz o Senhor tirou vocês. Ele não está falando, o Senhor tirou vocês, ele está falando, eu tirei. Então, é o próprio Deus que está usando Samuel falando aqui. O próprio Deus que estava falando através de Samuel. Eu tirei Israel do Egito e libertei vocês do povo, ou melhor, do poder do Egito e de todos os reinos que oprimiam. Mas vocês agora rejeitaram o Deus que os salvou de todas as suas desgraças e angústia, e disseram, não, escolhe um rei para nós. Por isso, agora apresente-se perante ao Senhor, de acordo com as suas tribos e os seus clãs. Então Samuel, só para a gente entender, ele fala assim, né? Eu tirei vocês lá do Egito. O que Samuel está querendo? O que Samuel está querendo falar aqui para o povo de Israel é o que, irmãos? Vocês foram tirados do Egito, que era a potência. Vocês foram tirados do poder dos filisteus e das outras nações que oprimiam vocês. O que Samuel está querendo dizer aqui? Falar que vocês precisaram de algum rei para fazer isso? Foi algum rei levantado para poder tirar vocês lá do Egito, da potência, do tempo? Vocês precisaram de alguém para libertar vocês das outras nações, de vocês ser massacrados? Tinha algum rei? Não tinha. Mas vocês me rejeitaram, ou seja, vocês querem um rei. Por acaso eu não sou rei para vocês? Né? Não foi eu que tirei vocês de lá? Precisa de algum rei, algum libertador, alguém? Não precisava. Então, quando o povo de Israel ele pede um rei, ele está falando que a direção de Deus, né, que Deus que era o cabeça, não, Deus, a gente quer um rei. Um rei vai agir melhor. Olha a besteira que o povo de Israel fez. E eu acho que quando, irmãos, eu não sei se tinha como andar para trás aqui, mas eu acho que quando Samuel começasse a falar isso aqui, eu, se fosse o lugar de Saul, irmão, estou fora. Eu já falava assim, irmão, estou fora aí, porque, ó, sai fora, isso é B.O. É B.O., irmão. Poxa, o Senhor, Ele adverte, vocês me rejeitaram. Vocês me rejeitaram, vocês quiseram um rei. Então, tá bom. Vocês querem um rei, então toma um rei, né? Mas só que o Senhor é misericordioso, né, irmão? O Senhor não fez, né, nada para punir. O Senhor permitiu e o Senhor falou, vocês querem? Tá bom, então vocês vão ser dirigidos por um homem. E assim foi o que foi dito por Samuel. Aí ele fala, então se reúne agora vocês, né, na presença do Senhor aqui, de acordo por tribos e clãs. Como a gente disse, né, tribos, a gente sabe, as 12 tribos, né, tal. Então eles se reuniam por tribos, ia ficar grupos separados, 12, e por clãs, né, a cidade ali, né, as famílias. Então, você vê que ele fala, ó, se divide por tribos e por família aqui de vocês, tá bom? Divide aqui. Aí ficou as 12 separadas, e dentro das 12 tinha outros grupos que era da família de cada um. Aí aqui, ó, tendo Samuel feito todas as tribos de Israel se aproximarem, a de Benjamim foi escolhida. Então, quando Samuel, ele pega e faz ali, né, meio que lança sorte, que eles falam, né, um sorteio, a tribo de Benjamim foi escolhida. E eu pergunto para vocês, Saul era de que tribo?
Benjamim, né, irmãos? Benjamim, irmãos? Benjamim, né? Saul era da tribo de Benjamim. Então você vê que ele lança a sorte, cai na tribo de... Já tinha sido escolhido já Saul, né? Mas ninguém sabia. Saul ficou quieto, como a gente viu aqui. Então ele lança a sorte, a tribo de Benjamim foi escolhida. Tá, legal. Então, fez ir à frente a tribo de Benjamim. Clãs por clãs, ó, família por família. E o clã de Matri foi escolhido. Se você for ver lá no começo do capítulo 9, fala aqui, né, Quis era a família de Saul, né, de Quis era a família de Matri, né, então, eles foram separados por clãs, e quem foi escolhida? A família de Saul, família de Matri, foi escolhida, finalmente foi escolhida, foi o clã, tá, e o clã de Matri foi escolhida, e finalmente foi escolhido Saul. Então você vê, irmãos, que não foi Samuel que chegou e falou, ó, eu vou pegar a tribo de Benjamim, eu vou pegar a tribo, né, o clã ali de Matri, e ó, quem vai ser o rei vai ser esse. Você vê que foi sorteado, caiu na tribo ali de Benjamim, né? Aí as tribos de Benjamim escolheram a tribo de Matri para ser, né, para você ver como eles tinham influência. E Saul fala que a família dele era menor. Não, eles tinham influência. Para você ver que as outras famílias escolheram a tribo, a família de Saul, ó. Se tem alguém para ser rei aqui, é a família de Saul, porque eles são mais influentes aqui, né? Família de Saul. E os da família de Saul escolheu quem? Quem era o bonitão? O Giannichini daquele tempo, forte, alto, vistoso, né? Como diz o mais antigo. Pô, você é vistoso. Saul. Saul foi escolhido. Então, você vê que Saul foi escolhido. Aí, para a gente terminar aqui, eu vou fazer uma leitura mais longa, que agora a gente vai concluir. Consultaram novamente o Senhor. Consultaram novamente o Senhor. Ele já chegou? E o Senhor disse, sim. Está falando aqui de Saul, tá, irmãos? Consultaram novamente o Senhor. Eles estão ali falando de Samuel. E cadê Saul? Ele já chegou? Cadê? Né, tal. Aí fala assim, ele está escondido no meio das malas. Você vê... Onde que Saul estava? Ele estava escondido. Estou falando para vocês que Saul acho que queria voltar para trás, depois que Samuel dá um discurso, falou, o quê? Será que eu vou assumir mesmo? Então a Bíblia fala que ele estava escondido, né? Porque eles escolheram Saul, Saul nem estava ali. Não, o filho de Quis aí acho que é melhor para ser rei. Tá bom, mas cadê ele? Né? A gente escolheu ele para ser rei, cadê Saul? Onde que ele está? Aí Samuel fala, não, ele está escondido lá no meio das malas lá. Aí correram e tiraram de lá, olha lá. Correram e falaram, vem cá, rapaz, tu é o rei agora? Tá com vergonha aí? Quando ficou em pé no meio do povo, os mais altos chegavam aos seus ombros. Está vendo, irmãos? Ó, os mais altos chegavam no ombro de Saul. Saul era enorme. E Samuel disse a todos, vocês veem o homem que o Senhor escolheu? Não há ninguém como ele no meio de todo o povo. Então todos gritaram, vivam o rei, felizes, meu Deus, povo de Israel. Samuel expôs ao povo as leis do reino, e ele as escreveu num livro, e a pôs perante o Senhor. Depois disso, Samuel mandou o povo de volta para sua casa. Saul também foi para sua casa em Gibeá, e acompanhado por guerreiros cujo coração Deus tinha tocado. Então, depois de ter escolhido Saul ser ali, né, aclamado, viva o rei, viva o rei, viva o rei, Saul, ele pega e os povos começam então a voltar depois dessa apresentação. Saul volta também para a sua casa, né? Alguns homens, a Bíblia fala, foi tocado por Deus para poder acompanhar, são talvez amigos ali de Saul, conhecia Saul e vou estar do teu lado, vou te ajudar, né? Só ficar com medo não, pô, tá escondido lá, rapaz. Vamos lá, eu vou te ajudar aqui também, vamos, né? Então o Senhor levantou, isso é interessante, porque Deus ele sempre levanta alguém para nos ajudar, né, irmãos? Às vezes a gente acha que, poxa, né? Vou assumir isso, vou assumir aquilo e agora, e o Senhor ele levanta pessoas para ajudar a mim e a você. Mas que no meio de quando o Senhor ele levanta, ou quando nós
nos levantamos para fazer algo para Deus, sempre acontece, né, irmão? Sempre algumas coisas acontecem, sempre alguém às vezes se levanta contra você, e com Saul não foi diferente. Você vê que no versículo 17, fala assim que alguns, olha o que a Bíblia fala, meu Deus, não sei se eu posso usar essa tradução. Alguns vadios, olha o que a Bíblia fala, alguns vadios. Tradução NVI, está usando essa expressão, né? Algumas traduções falam alguns homens mau caráter, que vai falando. Alguns homens mau caráter, porém disseram, como este homem pode nos salvar? Desprezaram-no e não lhe trouxeram presente algum. Mas Saul ficou calado. Saul viu eles desprezando, mas para você ver como Saul, ele tinha sido mudado, né? Ele poderia já, mas não, ele sabe que acontece, ele é rei e ia haver pessoas que iam estar a favor dele e pessoas que não iam estar, e isso acontece na nossa vida. Pessoas que às vezes estão para nos ajudar e pessoas que às vezes estão para atrapalhar, mas como nós temos o Espírito de Deus, nós devemos saber nos portar diante dessa situação, porque a gente não pode ser, né, agressivo ou querer ofender a pessoa de alguma forma. A gente tem que saber procurar pedir para Deus sabedoria para a gente saber lidar, porque Saul ele era o rei, então ele tinha que saber lidar com esse tipo de situação, e muitas das vezes vai acontecer isso comigo e com você, irmãos. A gente vamos tomar algumas atitudes, vamos tomar a frente de algumas coisas, pessoas vão se levantar para nos ajudar, como também pessoas vão se levantar para poder atrapalhar, e nós devemos saber lidar com essa situação. Isso não quer dizer que Deus te reprovou, isso não quer dizer que, né, você não é capacitado, mas isso vai acontecer em todas as áreas da nossa vida, né? Essa é a história que nós aprendemos hoje. Eu espero que a gente consiga extrair alguma coisa boa, né, desse estudo. Eu acredito que sim, e colocamos em prática, né, irmãos, que é o mais importante, né, que o Senhor nos ajude